Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso projeto Cine Concurso. Eu sou o professor Robson Dias e vou lhe ajudar a entender nesta oportunidade as questões de informática para que você possa se dar bem aí nas próximas provas de banco, ok? Vamos juntos, preste bastante atenção, anote tudo que puder para que você possa então se sentir seguro na hora da prova. Vamos lá! Então, nossa primeira abordagem vai ser a respeito do sistema operacional Linux, que, como dica que eu dou para você, estude um pouco isso, porque o sistema operacional Linux ele tem caído para os bancos, notadamente porque os bancos utilizam, os bancos do governo utilizam muito esse sistema e cada vez mais os softwares livres estão sendo adotados pelos entes governamentais. Então, esta é uma questão que é um pouco mais técnica, que cobra a estrutura de diretórios, que no Windows são as pastas, e que se você não é usuário de Linux, realmente você vai ficar sem saber como responder. Então, veja no seu material se você consegue comparar como as pastas no Windows são arrumadas e como as pastas no Linux são arrumadas. Nessa questão, por exemplo, eles nos perguntam com relação à estrutura de diretórios. Lembre que é uma linguagem um pouco mais técnica, tá? Diretório é igual a pasta, tá? É uma abordagem mais simples que eu faço para você, porque nós não estamos mais acostumados a falar diretório, que é um termo mais antigo. Então, neste caso, associe os diretórios da coluna da esquerda com o respectivo conteúdo da coluna da direita. Então, ele se refere ao sistema operacional Linux, tá? Então, aqui algumas dicas simples que pode fazer com que você se lembre na hora de responder a questão, que é o seguinte, tá? Veja aqui alguns nomes, como o nome dev e o nome home, eles nos dão algumas dicas, tá? A principal dica é a dev, ele vem da palavra, tá, inglesa device, tá? Device, é D de dado, device, que é igual a, em informática, dispositivo. Dispositivos, tá? Como também chamamos periféricos, mouse, teclado, impressora, monitor de vídeo, assim são as devices ou dispositivo. Então, dev, aqui corresponde, então nós temos arquivos de dispositivos do sistema. Então você veja que, basicamente sabendo apenas isso, que /dev é a pasta onde o Linux guarda a configuração dos dispositivos, você vê então que está para a letra Q. E você repara que a única alternativa que começa com Q é a letra C. Então você veja que a banca, muito embora tenha colocado uma questão desse sistema operacional Linux, que é pouco conhecido, mas basta você saber uma ou duas coisas sobre ele, você já consegue resolver a questão. Então a outra dica é sobre a pasta Home, né? A pasta Home, em computação traduz-se começo ou início, é mais ou menos, grosseiramente falando, a pasta Meus Documentos, tá, do Windows. Então aqui a pasta Home diz respeito aos arquivos do usuário, né? Arquivos, estamos aqui na letra P, arquivos de configuração do sistema. Home estaria para 3 arquivos dos usuários do sistema. Então aqui estaria para arquivos do sistema. Então fica fácil pelo /dev e /home descobrir como é a estrutura de diretórios do Linux. Então nós temos aqui, 1 está para Q, não é? 2 está para P, etc. P, que são os arquivos de configuração do sistema operacional, que equivaleria lá no Windows ao local chamado painel de controle, e depois 3 está para O, como eu já marquei aqui, arquivo dos usuários do sistema, e finalmente 4 está para R, não é? Que é os arquivos binários essenciais do sistema, que lá no caso do Windows equivaleria à pasta Windows, tá? E suas equivalentes a depender da versão do Windows. Então é uma pasta onde são os arquivos necessários para que o sistema possa funcionar. Então é uma grande dica para você que não é usuário de Linux. Veja no material que você utiliza para os seus estudos como fazer para comparar a estrutura de pastas do Windows com a estrutura de pastas do Linux, tá? Então esta questão teve como resposta a letra C,
1 está para Q, 2 está para P, 3 está para O e 4 está para R, com as dicas, lembrando que bastaria saber, né, da pasta device, que é arquivos de dispositivo do sistema, e você já teria resolvido a questão, não precisaria fazer todas essas análises, e já teria resolvido, já estaria fazendo outra questão, e o seu concorrente deixa ele lá patinando a respeito do que ele não sabe, tá? Vamos ver agora uma questão que é relativamente simples e cobra ao mesmo tempo noções de software e noções de hardware, mas não noções de hardware no que diz respeito às partes do computador, tá? É mais ou menos o que eles chamam de modos de utilização, tecnologias e ferramentas de informática. Então, nessa questão, a banca dá uma situação dizendo que durante a digitação de um texto em um programa editor, não importa qual é o programa editor, o computador do usuário reinicia bruscamente. Então, do nada, aparentemente sem nenhuma ação do usuário, o computador reinicia bruscamente, sem mostrar mensagem de erro e sem que tenha havido corte na energia. Então, a energia elétrica está funcionando, está tudo normal, não aparece nenhuma mensagem de erro, você está lá digitando, o computador reinicia do nada. Neste caso, este fato ocorre por uma falha D. A questão nos apresenta na letra A opção de que é apenas falha de hardware, né? Mas quando diz que é apenas falha de hardware, está atribuindo só ao equipamento, só ao computador propriamente dito, a falha de ter reiniciado. Mas isso pode ter sido causado por falha de software. O que seria falha de software? Um próprio defeito no programa editor de textos, ele pode estar corrompido, um próprio ataque de software malicioso, o computador pode estar sendo atacado por um software malicioso, como um vírus, um cavalo de Troia, ou algo que o valha, e aí o computador está reiniciando. Então eu não posso atribuir esta falha apenas a questões de hardware, né? A questões de ferragens ou questões de equipamento. Já na letra B, ele sugere que seja apenas de software, mas aí agora é o contrário, né? Podemos ter uma falha no equipamento, e aí pode ter sido uma queda de energia que o computador sentiu, pode ter sido uma falha na fonte de alimentação, pode ter sido um problema na memória, né, do computador, e ele vai reiniciar também do nada. Então, esse apenas hardware e apenas software não pode ser. Na letra C, a banca sugere que a falha tenha sido do sistema operacional apenas. Mas como o sistema operacional é um software, se eu concordar com isso, poderia ter concordado com a letra B. Então a falha pode ser do sistema operacional, sim, mas não se limita a, repetindo, pode ter sido uma falha do equipamento. Então essa não pode ser. A falha de hardware e software, né? E aí a banca agora faz uma outra brincadeira. Ela está dizendo que foram os dois. Pode ser um ou pode ser outro. Então, finalmente, essa situação poderia ter sido causada tanto por uma falha de programas, seja o sistema operacional, seja o próprio editor de textos, ou algum programa acessório que roda por detrás e o usuário não percebe, seja até pela ação de um software malicioso. Então, a resposta correta é: esse fato ocorre por uma falha de software ou de hardware. De software ou de hardware. Então pode ser um ou pode ser outro, e aí fica fácil. Aí ao mesmo tempo nós lembramos a você hardware, a parte física, a parte de ferragens, por assim dizer, a parte eletrônica, e software, toda a parte de programa, lembrando que existem programas benéficos e existem programas maliciosos. No caso aqui não é uma questão sobre segurança da informação, mas nós veremos um exemplo mais para frente. É uma questão sobre noções de operação geral do computador, ok? Então está aí o exemplo da questão que cobra como proceder diante de um equipamento de informática. Bom, nesse tipo de questão, é uma questão que envolve tecnologias, ferramentas e usos da internet, embora aqui não pareça muito isso, a não ser a menção ali à internet, é cobrada que o candidato, que você tenha conhecimento sobre uma tecnologia chamada streaming. Vamos escrever aqui, tá? É uma expressão, tá? Que significa fluxo, né? Ou no caso aqui, fluindo, tá? E o fluxo de mídia,
Então vamos aproveitar a questão para falar um pouco da teoria sobre fluxo de mídia. Tá? Todo mundo conhece sites como o YouTube, por exemplo, onde você pode assistir a um vídeo ao mesmo tempo em que ele é entregue para você. Né? Não é necessário que eu ou você façamos o download, baixemos o arquivo todo para depois assistir. Então essa é uma tecnologia onde, conforme os dados, os pacotes de dados ou bits vão chegando para o usuário, eles já vão sendo transformados em som e imagem. Isso é chamado de streaming ou fluxo de mídia. Nessa questão, onde é abordado justamente isso, o conteúdo de mídia digital executado à medida que é transmitido por meio da internet, veja só, à medida que é transmitido, ele vai sendo executado, vai sendo mostrado, vai sendo processado. Então, para o computador do usuário, é denominado mídia de fluxo. Bom, aí o que acontece? A pergunta não é sobre mídia de fluxo, mas foi feita uma inversão, né? De fluxo o quê? Mídia de fluxo contínuo. E eu vou aproveitar esta questão para explicar duas coisas juntas, tá? O fluxo de mídia contínuo, você já entendeu, porque à medida que os pacotes vão chegando, eles vão chegando continuamente, eles vão sendo mostrados para o usuário. O máximo que pode acontecer de armazenamento é o computador fazer um armazenamento temporário em algo que chamamos cache, tá? Que é um reservatório temporário. Conforme os dados vão chegando, eles vão sendo armazenados em cache para ser mostrado para o usuário. Por isso que às vezes o vídeo dá uma pequena parada, né? Se você não tiver uma conexão de internet com largura de banda suficiente ou um computador relativamente bom, o vídeo vai dando pausas para poder fazer o quê? Para armazenar em cache um pouco do que já chegou e em seguida mostrar. Se você tiver uma conexão com a internet, com a largura de banda suficiente, que dê uma fluidez maior e um computador relativamente bom, você não vai perceber paradas no vídeo e vai praticamente poder assistir o vídeo em tempo real, conforme ele vai chegando, você já vai assistindo. Então, a outra coisa é que, diferentemente do fluxo de mídia contínuo, né, existe uma maneira de transportar arquivos ou dados para o computador do usuário, que é através do protocolo FTP, tá? Que é um protocolo próprio para download e upload de arquivos, onde aí há uma diferença de abordagem. Qual é a diferença? O arquivo precisa primeiro ser trazido para o computador do usuário, para que depois então ele possa ser executado, né? Executado em computação é sinônimo de utilizado ou aberto, visualizado. Então, nessa questão, você percebe facilmente que a expressão que diz executado à medida que é transmitido, tá? Então isso é feito de forma contínua, é chamado de streaming, fluxo de mídia. Outras questões semelhantes a essa fazem o contrário, perguntam o que é streaming, não é? Streaming é o fluxo de mídia contínuo que é executado à medida que é transmitido para o computador do usuário. Então, lembre do YouTube, todo mundo conhece o YouTube, é um típico exemplo de site que entrega conteúdo por streaming de fluxo de mídia contínuo, ok? Então, mais um pouquinho de conhecimento, você aprendeu o que é streaming, fluxo de mídia, conceito de cache, armazenamento temporário, FTP, protocolo para transferência de arquivos completos para o computador do usuário, que é download, ou do usuário para um computador na internet, um servidor, que é upload, tá certo? Então, vamos analisar agora um outro tipo de questão. Ok, agora uma parte extremamente importante, delicada, para você que vai fazer prova de banco, e que também não vai fazer prova de banco, mas por agora, focando aqui nessa parte de banco. Veja só, 20 a 30% da prova, ela versa sobre um assunto chamado segurança da informação, onde você tem que saber um pouco da teoria e um pouco da prática. Vou fazer agora algumas questões sobre isso para você aprender a parte teórica, principalmente que está por detrás da segurança da informação. Cuidado com isso, coloque isso realmente com bastante carinho no seu plano de estudos, porque vai fazer grande diferença no seu sucesso na prova. Essa questão, ela começa abordando de forma geral a segurança da informação e depois, numa mesma prova, você vai ver questões mais gerais e outras mais específicas. Nessa daqui, é feito um contexto onde se diz: a informação é um dos ativos mais importantes em uma empresa. Sim,
A informação é considerada um ativo, tá, para toda organização e, inclusive, existindo organizações cujo principal e talvez único ativo seja a informação. Então, a informação ela é considerada um ativo e tem que ser adequadamente protegida como qualquer ativo de toda organização. Para a norma brasileira de segurança, ativo é tudo que tem valor para uma organização, incluindo coisas físicas e coisas não físicas, como a informação. Em seguida, a banca diz: proteger os processos mais críticos do negócio corporativo, reduzir a probabilidade de ocorrência de incidentes relacionados à segurança e recuperar os danos em casos de desastres e incidentes são objetivos, entre outros, da implementação de uma ou de uma. Então, neste caso, se fala de como proteger a informação e tudo relacionado a ela, como fazer para diminuir a probabilidade de que ocorram desastres ou sinistros e, se caso eles acontecerem, como vou fazer para recuperar a informação. Então, isso faz parte de um plano de segurança, tá? De um plano de segurança, ou às vezes chamado de uma política de segurança que se desdobra num plano de segurança. Isto é algo bastante genérico, mas o que você tem que aprender? Que toda organização tem que saber como proteger as informações, como minimizar o risco do dano à informação, 2, e 3, caso ocorra um acidente, um desastre, como fazer para recuperar as informações. Por que, Robson? Porque a informação é um ativo e tem que ser tratado como tal, como um veículo, como uma máquina, como um equipamento, como uma ferramenta, como instalações, como pessoas. Então, eu preciso cuidar da minha informação como ativo. Então, isso aqui é baseado numa norma brasileira de segurança, que é a NBR, né? a ABNT-NBR 17799, que é a nossa norma brasileira de segurança da informação. Você que puder ter acesso à norma ABNT-NBR 17799 poderá estudar quais são os conceitos sobre segurança da informação, o que é segurança da informação, o que é ativo, o que é risco, o que é ameaça, o que é vulnerabilidade e outros conceitos que eu vou, e princípios que eu vou explicar para você em outras questões. Então, aprenda que não se limitam a, porque você vê que aqui é dito entre outros, não se limitam a, mas principalmente, repetindo, principalmente, proteger a informação. 2, minimizar o risco de dano. 3, caso aconteça alguma coisa, como fazer para recuperar. Isso tem que fazer parte de um plano de segurança. Toda empresa, notadamente grandes empresas que lidam com ativos intangíveis, como é a informação, como é o caso de bancos principalmente, precisam ter um plano de segurança. Observe e imagine que um banco hoje não pode de jeito nenhum prescindir do uso da tecnologia, do uso da internet, do uso das redes para fazer as transações bancárias. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter a garantia, inclusive para o correntista, que as informações estejam adequadamente protegidas e que só pessoas autorizadas tenham acesso a ela. Tá? Então, primeira questão sobre segurança da informação. Segurança da informação ela tem de 20% a 30% de peso nas provas de informática, principalmente quando falamos de bancos ou instituições assemelhadas. Tá bom? Então, uma outra importante coisa que você deve levar em consideração no seu estudo, ainda sobre segurança da informação, é quando as bancas cobram a respeito dos princípios de segurança da informação. Então, de acordo com a norma a qual eu já me referi, os princípios de segurança eles devem ser levados em consideração como garantia para que a informação possa ser considerada de fato segura. Então, nesta questão, a banca foi muito direta, perguntou qual dos princípios básicos de segurança da informação enuncia a garantia de que uma informação não foi alterada. Então, garantia de que uma informação não foi alterada. Olha só, para você responder uma pergunta como essa, obrigatoriamente você vai ter que conhecer quais são os princípios de segurança da informação e a gente vai aqui mostrar para vocês como é que isso funciona. Aqui nesta questão, A, B, C, D e E, cada uma mostra um princípio
Na verdade, o não repúdio ele vai ser decorrente da integridade, mas vamos considerar aqui como princípios básicos a integridade, a autenticidade, a disponibilidade e a confidencialidade. Olha só, são essas palavras que você tem que gravar como princípios de segurança da informação. Então, primeiro, a confidencialidade é o princípio que diz que só pessoas autorizadas podem ter acesso a uma informação. Então, vamos colocar aqui para nos lembrarmos, só pessoas autorizadas. Só pessoas autorizadas vão ter acesso à informação quando você garante a confidencialidade, tá? Da mesma maneira, a disponibilidade, vamos tentar anotar aqui também, tá? É a garantia de que a informação deve estar disponível quando dela se necessite. Então a garantia de que a informação deve estar disponível quando dela se necessite é o que chamamos de garantia de disponibilidade. Não é tão difícil, inclusive porque as próprias palavras elas sugerem, né, os seus significados, confidencialidade e disponibilidade. A garantia da autenticidade é a garantia de identificação do autor, tá? Seja pessoa, seja equipamento, seja software, a gente pode ter que garantir a identidade numa transação eletrônica, se, por exemplo, quem enviou uma informação é realmente quem diz ser uma outra pessoa, ou equipamento, ou processo, fingindo ser o autor original. Então você repare que até pelas explicações, a pergunta é qual dos princípios é a garantia de que uma informação não foi alterada. Até agora não apareceu esse princípio, então a resposta está entre A e B. A letra A fala do conceito de não repúdio, tá? Que é evitar a negativa de autoria, ou seja, eu tenho que ter uma maneira de garantir que eu possa identificar o autor de um determinado processo ou procedimento e com isso evitar a negativa de autoria, ou seja, alguém que faça alguma coisa, modifique uma informação, apague, acrescente, e eu não tenha como dizer ou identificar quem foi a pessoa. Se eu não tiver como fazer isso, a pessoa vai repudiar, ela vai dizer que não foi ela, e aí ficará um jogo de palavras, tá? Então, obviamente, agora sabemos que a resposta exata para a pergunta é integridade, tá? É justamente a garantia de integridade. Então não precisa colocar aqui do lado, porque a própria questão já está dizendo o que é integridade. Então, integridade é a garantia de que uma informação não foi alterada, ou não seja alterada, ou não poderá ser alterada durante seu percurso da origem ao destino. Bancos como Caixa Econômica Federal, por exemplo, utilizam procedimentos eletrônicos para que as empresas enviem informações para ela através da conectividade social e requer que as informações sejam mandadas com garantia de integridade, com garantia de autenticidade, para que isso possa servir como realmente documento e tenha um valor jurídico adequado, tá? Então, tá aí, se prepare para questões sobre segurança da informação, cobrando os princípios de segurança, e vou aproveitar aqui, tá, e dizer para você, como maneira de até já adiantar algumas questões acima, que cada princípio, vamos colocar aqui a confidencialidade, vamos colocar, tá, a disponibilidade, e vou colocar juntos disponibilidade, vamos colocar juntos a integridade e a autenticidade. Vou arrumar aqui de um jeito especial para lhe explicar uma coisa, tá? Que é o seguinte: basicamente é muito cobrado nas provas, mas não se limitam mas basicamente a confidencialidade é garantida através da criptografia, a disponibilidade garantida através dos backups e a integridade e a autenticidade através das assinaturas digitais. Não se limitam a essas coisas, mas estas são as coisas que são cobradas como forma de dar
as garantias que a norma de segurança se refere. Então, como garantir a confidencialidade? Através da criptografia. Como garantir a disponibilidade? Através dos backups. Como garantir integridade e autenticidade? Através de assinaturas digitais. Veremos daqui a pouco uma questão sobre assinaturas digitais. Tá? Então, questão muito boa para poder a gente fazer um apanhado geral a respeito dos princípios de segurança da informação. Então, nessa questão aqui, você repare que a banca agora fez uma inversão, exatamente como eu expliquei numa questão anterior. Quais princípios de segurança da informação são obtidos com o uso das assinaturas digitais? Então, aí fica fácil de responder, por quê? Você já sabe que, pela questão que eu expliquei, as assinaturas digitais garantem autenticidade e garantem integridade. Se garantem autenticidade, por consequência, garantem o não repúdio, que é a negativa de autoria. Então, não fica muito difícil. Onde tem autenticidade, todas que tiverem autenticidade servem. Mas aqui tem confidencialidade. A assinatura digital não garante confidencialidade, tá? E também não garante disponibilidade. Garante autenticidade, não garante confidencialidade, garante integridade. Mas essa não pode ser porque aparece aqui a confidencialidade. Letra C, garante autenticidade, garante integridade e garante não repúdio. Bom, essa letra C, então, é uma forte candidata à resposta, porque já tem aqui as três opções. A letra D garante autenticidade, não garante confidencialidade, não garante disponibilidade, garante integridade, não repúdio, mas aqui, essa aqui está fora, essa aqui está fora, vamos marcar aqui está fora, aqui está fora, aqui está fora. Então, letra E, não garante confidencialidade, já está fora, disponibilidade não garante integridade, não repúdio, mas faltou aqui na letra E a autenticidade. Então, fácil, se você pegou, né, quais são os princípios de segurança e ao que eles se relacionam, fica fácil dizer que uma assinatura digital ela garante a autenticidade de uma transação, ou seja, a identificação do autor, garante a autoria, garante a integridade, ou seja, depois que a informação foi assinada digitalmente, ela, se for modificada, essa modificação será percebida, e o não repúdio, que é a negativa de autoria, uma vez que foi dada a autenticidade. Lembrando aí para vocês que uma assinatura digital, ela não é uma assinatura autógrafa de próprio punho, que alguém colocou no scanner e transformou numa imagem digitalizada. Uma assinatura digital, ela é uma marca eletrônica que é colocada num documento, numa informação, enfim, associada a uma pessoa, física ou jurídica, ou mesmo um equipamento ou um software. Então, essa assinatura digital, ela vai identificar qual foi o elemento que produziu a informação e fez a transmissão ou algo que o valha. Sendo que, por princípios de funcionamento, uma vez que a assinatura digital ela é colocada no documento, se esse documento for modificado, se essa informação for modificada, através de métodos computacionais, nós iremos saber que houve a perda de integridade, ou seja, que a informação foi modificada. No Brasil, os certificados digitais expedidos pelo governo brasileiro, através do CERCO, através da Receita Federal, através da Caixa Econômica, Banco do Brasil e assim por diante, eles têm validade jurídica, ou seja, uma informação, importante isso, hein? Uma informação assinada digitalmente por um certificado digital expedida pelo governo brasileiro ou algum dos seus representantes da infraestrutura de chaves públicas do Brasil, tem validade jurídica. Então é como se alguém tivesse assinado aquilo de próprio punho que reconhecido afirma. Tá? Então, muito bem, uma outra amostra de questão sobre segurança da informação, lembrando que para bancos, 20 a 30% da prova de informática versa sobre segurança da informação por motivos óbvios. Né? Muito bem, nessa questão aqui, foi feita uma mistura de segurança da informação com protocolos de internet. Tá? Há um assunto também em computação para concursos que é obrigatório, qualquer candidato tem que saber que isso vai ser perguntado, que é sobre protocolos de internet. Eu vou listar aqui rapidamente quais são os principais protocolos que são cobrados pelas bancas. Você já deve saber, você tem que dizer para que serve cada protocolo desse, porque um deles vai ser cobrado com certeza. Os principais protocolos cobrados são o HTTP e a sua variação HTTPS.
tá? Então, essa questão é sobre HTTPS, já vamos resolvê-la. O protocolo FTP para download e upload de arquivos, o protocolo SMTP para envio de e-mail, o protocolo IMAP para acesso a e-mail através de um navegador de um browser, o protocolo POP e suas versões, a mais utilizada hoje é a versão POP 3 para fazer download das mensagens de e-mail através de um programa de gerenciamento de e-mail como Outlook ou Thunderbird, o protocolo DNS para converter nomes de sites www.brasil.gov.br no endereço IP e então fazer o acesso, protocolo Telnet para acesso à distância a computadores, para que você possa se conectar a um computador e operá-lo à distância, muito utilizado em suporte de informática em empresas. O protocolo TCP, vamos colocar o protocolo TCP em vermelho, porque o protocolo TCP é um dos principais protocolos da internet, considerado o principal protocolo para transmissão de dados. O protocolo IP, né, para endereçar, para dar um endereço, dar um número de identificação a todos os equipamentos que estão funcionando na internet. O protocolo DHCP, que atribui endereços IPs dinamicamente, ele faz com que a cada conexão de um equipamento ele receba um endereço IP diferente, utilizado em ambientes que fazem conexões por Wi-Fi, como shoppings, aeroportos, escolas, faculdades, restaurantes, hotéis e assim por diante. Vamos ver aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, está aí, tá bom. Então, você tem que saber o que cada sigla dessa significa, pega o seu material e vai ver um deles, ou alguns deles são perguntados aí pelas bancas. Nessa questão, a dica se ele se refere a HTTPS, tá? Esse S aqui do HTTP significa security, o que parece dizer segurança, seguro, tá? Então, é um protocolo que utiliza a criptografia, aquela criptografia que falamos mais para trás na outra questão. Então, HTTPS pode ser definido como um protocolo utilizado para acessar páginas com transferência criptografada de dados. Pode reparar, quando você acessa a sua conta corrente do banco, ao chegar na página onde te pede senha e número da conta e chaves, vai estar escrito lá em cima HTTPS. Quando você entra no seu e-mail para digitar nome de usuário e senha, fica escrito HTTPS, que diz respeito a uma conexão segura baseada em criptografia. Não tem outra resposta aí, de maneira que, quando você fizer isso, observe no alto do navegador, onde aparece HTTPS, se aparece um cadeado fechado em cima ou embaixo, aquele cadeado diz que naquele momento a conexão entre o seu computador e o outro computador na internet, o servidor, estão sendo feitas de maneira criptografada. Lembra de criptografia? Criptografia garante a confidencialidade, ou seja, só pessoas autorizadas têm acesso à informação. Então, só quem está nas pontas terá acesso a saber o que está se passando na conexão. Tá? Então, aí, essa questão, mais uma amostra de segurança junto com protocolos de internet. Aqui temos mais uma amostra de questão sobre protocolos. Eu considero os protocolos a segunda coisa mais perguntada. Primeiro que as provas, recentemente, elas quase que a metade das cobranças são sobre internet. Aí vem o uso, protocolos, segurança e alguns aplicativos, né, associados ao uso da internet, como os navegadores, os programas de correio eletrônico e assim por diante. Mas protocolo, de novo, aqui uma cobrança de um protocolo, onde é feita a afirmação de um determinado protocolo que faz determinada coisa, para que o candidato diga qual é o protocolo que faz isso. Então, ele diz, a internet baseia-se no protocolo TCP/IP. Isso bem que poderia ser uma pergunta de prova, tipo, dentre os protocolos abaixo, identifique aqueles nos quais a internet se baseia. TCP/IP, tá? Quando a pergunta quer ser curta, fala somente do TCP/IP. Então, em que o endereço IP
O endereço IP é um número que identifica os equipamentos, como smartphones, como computadores, notebooks, enfim, qualquer equipamento, roteadores, qualquer equipamento que precise se conectar à internet, ele tem que ter um número chamado endereço IP. Um endereço IP se parece mais ou menos com um número como esse aqui, 200.223, 147, 68. Tá? Isso aqui eu arbitrei, mas é um exemplo de número IP, o formato padrão é esse daí. Então ele diz, a internet baseia-se no protocolo TCP/IP, em que o endereço IP pode ser designado de maneira fixa ou variável. Pronto, então existem perguntas sobre endereçamento IP fixo e endereçamento IP variável. Nesse caso, ele diz, o responsável por designar endereço IP variável, que possibilitam, endereços IPs variáveis, que possibilitam a navegação na web, é o servidor de. Aí quando vem a fala servidor, associa-se a um determinado equipamento que está configurado de determinada maneira para fazer determinado serviço. Você já tinha visto numa questão anterior que o protocolo DHCP, eu expliquei, que ele serve para distribuir IPs numa rede. Então, não tem outra resposta, o protocolo DHCP, Dynamic Hosting Control Protocol, protocolo para controle de roteamento dinâmico de hosts. Hosts são equipamentos. Então, esse protocolo o que faz o DHCP? Ele vamos pegar aqui, o responsável por designar endereços IPs variáveis que possibilitam. Então, quando você entra no shopping center com o seu computador ou smartphone e se conecta à rede Wi-Fi, naquela hora que você se conecta, existe um computador com um protocolo DHCP que distribui os IPs e atribui o IP a você. Quando você se desconecta, ele pega esse IP de volta que pode ser atribuído a outra pessoa ou a você mesmo numa próxima conexão que for feita. Tá? Então, aqui ainda aparece o protocolo HTTP, aparece o protocolo DNS, aos quais eu já me referi, mas aparece também a referência à linguagem HTML, aqui não é protocolo, e linguagem PHP também não é protocolo, tá? Mas aqui o foco da questão é protocolo mesmo, então colocaram ali só para preencher as alternativas de resposta. Então, mais uma vez, uma questão mostrando e cobrando do candidato lembrar de cada protocolo o que ele significa. Tá joia? Mais uma cobrança clássica, tá? De uma maneira de se utilizar a internet. Isso aí vem sob o título modos de utilização e tecnologias associadas à internet, intranet e correio eletrônico. Nessa questão, a banca está cobrando a diferença entre páginas de internet estáticas e páginas de internet dinâmicas, tá? Veja que a pergunta, ela deixa claro aqui que as páginas disponíveis na World Wide Web, a área da internet onde os sites funcionam, podem ser classificadas em estáticas e dinâmicas. Então a banca está afirmando isso, e é verdade. Uma página de internet pode ser estática ou pode ser dinâmica. Exemplo, toda vez que você acessa sua conta corrente e faz uma transação bancária, digamos que você faça uma compra de crédito para celular na sua conta, de R$12. Após fazer a compra, você quer ver como ficou o seu saldo, então você vai pedir ali para atualizar o seu saldo. Então o que acontece? A informação velha é substituída pela informação nova. A cada vez que você pede para atualizar, você manda uma ordem para o computador do banco que faça o cálculo do seu novo saldo e envie o novo saldo para você. Então dizemos que nesse caso, o que você está vendo, o conteúdo, ele muda dinamicamente. Sites que não precisam de fazer essa troca de conteúdo ao vivo, eles podem ser feitos como sites com páginas estáticas, onde você vê sempre a mesma coisa, hoje, amanhã, depois de amanhã e assim por diante. Então, se eu coloco uma notícia num site hoje, amanhã essa notícia tem que aparecer do mesmo jeito e depois de amanhã, porque a notícia não vai se movendo com o tempo, não vai se modificando. Então, uma notícia, ela poderá aparecer como conteúdo estático, já que mesmo depois que eu a coloco, ela não precisa ser modificada daí para frente. Mas
numa página de banco, onde o correntista faz operações, essa informação tem que ser atualizada constantemente. E aí eu preciso de tecnologias para fazer a página ser feita como página dinâmica e não como página estática. Então, considerando o tipo de processamento realizado no servidor, então, quem atualiza os dados é o servidor e manda a nova informação para o computador do usuário. O processamento não é feito no computador do usuário, nessa classificação que estamos fazendo aqui. Então, eu aperto o botão atualizar, o seu computador manda a informação para o servidor, ele faz o processamento, gera nova informação e manda de volta para nós. O processamento realizado no servidor, o que caracteriza uma página dinâmica em comparação a uma página estática? Aqui ele diz: permite a exibição de figuras animadas no navegador, isso não tem nenhuma relação com páginas dinâmicas. Realizar processamento otimizado da página no navegador, não é no navegador, é lá no servidor. Ser capaz de exibir objetos de áudio e vídeo sincronizados dinamicamente no navegador, não tem nenhuma relação com página dinâmica. Página dinâmica tem que dizer que é feito processamento no servidor e mandado para o computador do usuário. Ser interpretada no servidor, olha, isso parece bom, para retornar um resultado capaz de ser exibido pelo navegador. Perfeito. É interpretada e processada no servidor e depois é exibido no navegador. Vamos olhar a letra E. Traduzir o código HTML. Lembra que HTML é uma linguagem. HTML é como as páginas são feitas por padrão, é a base de todo o conteúdo de página que se vê na internet. Para apresentar o seu conteúdo no navegador. Veja só, isso que está dizendo a letra E já é feito pelo navegador e é feito no computador do usuário. Não precisa de servidor fazendo isso. O servidor, na verdade, manda praticamente tudo em HTML e o navegador interpreta esse HTML e mostra ao usuário o resultado. Então, resposta, letra D. O que é que caracteriza, vamos pegar aqui a pergunta de volta, o que caracteriza uma página dinâmica em comparação a uma página estática? A principal característica é ser interpretada lá no servidor do banco, por exemplo, para retornar um resultado novo, um novo saldo, um novo extrato, capaz de ser exibido pelo navegador, aí o navegador, seja ele Internet Explorer, Firefox ou Google Chrome, que são os três browsers, os três navegadores mais utilizados no dia de hoje. Tá? Então, com isso você aprendeu a diferença aí entre página dinâmica e página estática, que é uma tecnologia fenomenal e é a base de quase todos os sites hoje existentes na internet, ok? Vamos para a próxima questão. Bom, aqui temos um exemplo de questão de programa de correio eletrônico. Nesse caso aqui, a banca está cobrando a utilização do Microsoft Outlook, mas de uma forma bastante simples, né? Se você usa e-mail, eu acho que isso é quase certo, sabe que as contas de e-mail elas utilizam caixas meio padronizadas, caixa de entrada, caixa de saída, itens enviados, itens excluídos, caixa de spam ou lixo eletrônico. Então todo mundo já tem, isso aí é uma coisa bem familiar. Nesse caso, ele pergunta para o Microsoft Outlook, que é um programa específico para gerenciar o correio eletrônico, a caixa de saída serve para quê? Bom, sabemos que a caixa de saída ela funciona para as mensagens que nós já aprontamos, já solicitamos o envio, mas ainda não foram enviadas. Quando elas forem enviadas, serão transferidas da caixa de saída para a caixa de itens ou pasta de itens enviados. Tá? Então aqui nas alternativas nós temos: tiver o seu envio solicitado pelo usuário, independente de terem sido ou não enviadas. Não, se elas tivessem sido enviadas, não estariam na caixa de saída, estariam na caixa de itens enviados. Tiveram o seu envio solicitado pelo usuário, mas ainda não foram enviados pelo servidor de e-mail. Isso parece bom. Realmente isso é uma das coisas que são associadas ao uso da caixa de saída. Foram enviados, já está errado, né? Porque se foram enviadas, não estariam na caixa de saída, estariam na pasta de itens enviados. Foram criadas, mas ainda não tiveram o seu envio solicitado. Então, se não teve envio solicitado, não vai para a caixa de saída realmente. E aqui a letra E, obviamente, se é uma caixa de saída, então o e-mail está saindo, ele fala que foram recebidas. As mensagens recebidas ficam na caixa de entrada, mensagens que recebemos entram.
mensagens que enviamos saem. Então, façam a questão do Outlook, dê uma atenção ao Outlook. O Outlook é usado principalmente em empresas, então é muito provável que você, como usuário doméstico, não tenha muito traquejo com o Outlook, mas dê uma olhada nele, abra o Outlook, verifique lá como é que ele funciona em linhas gerais, né, para poder você estar armado para responder a uma pergunta como essa. Mas é uma pergunta relativamente simples, até pelo uso do e-mail normal através do browser, não temos nenhuma dificuldade para responder uma pergunta como essa aí, ok? Então vamos a mais uma pergunta sobre aplicativos. Muito bem, nessa questão sobre aplicativo, eu vou aproveitar e vou revisar para você e para vocês, o que você tem que saber a respeito dos aplicativos mais cobrados e mais utilizados nos entes públicos. Todo mundo está acostumado a usar o Word, Excel, PowerPoint, Access e assim por diante, mas estes softwares são softwares para os quais você precisa de uma licença de uso e normalmente são pagos, quase sempre são pagos. Então, o governo brasileiro há muito tempo tem adotado o software livre como alternativa de uso de software nas repartições públicas. Tá? Existe um site que você pode visitar chamado softwarelivre.gov.br ou softwarepublico.gov.br, ainda computadorparatodos.gov.br, que são todos sites do governo federal que incentivam o uso do software livre no Brasil e, particularmente falando, o portal do software público, softwarepublico.gov.br, possui um catálogo de softwares para as mais diversas finalidades, que podem ser baixados, desde software que você pode informatizar, que você pode utilizar para informatizar uma escola, até uma prefeitura inteira, disponíveis no portal do software público, de forma livre e gratuita. Livre quer dizer que você pode usar para qualquer propósito, pode copiar, pode modificar, pode passar adiante sem pedir autorização. E gratuito, você vai fazer o software com um custo de propriedade praticamente perto de zero. Então, as questões sobre o software livre têm caído cada vez mais nas provas. Fizemos uma aqui sobre o Linux e esta agora, que Linux é um sistema operacional livre, e esta agora que faz menção ao BR Office Calc, que também é um software livre. Tá? Então, antes disso, vamos lembrar que o Word, o Excel, o PowerPoint e o Microsoft Access, eles são um quarteto fantástico aí da Microsoft, né? Então eles são os programas absolutamente utilizados em toda a parte do mundo para coisas ligadas a escritório. Não é à toa que eles foram apelidados de Microsoft Office. Hoje em dia, né, existem outros programas que fazem parte do pacote, mas esse aí é o quarteto fantástico. Tá? Então, só que, como eu acabei de dizer, os entes públicos estão deixando de usar esses softwares, pelos motivos já explicados, para usar outros, livres e gratuitos. Então, quais são aqueles softwares que você precisa saber utilizar para fazer frente às questões e logo ao entrar lá no órgão ou na empresa pública para onde você estiver indo, você vai precisar saber utilizar. Vamos fazer aqui um paralelo, tá? Um paralelo entre estes e os que são utilizados. Para o Word, para o Excel, para o PowerPoint, para o Microsoft Access, temos. Para o Word, temos o Writer. Tá? Então, o Writer é o editor de textos utilizado alternativamente no setor público no lugar do Word, livre e gratuito. No lugar do Excel, o Calc. No lugar do PowerPoint, o Impress. No lugar do Access, o Base. Tá? Base. Embora Access e Base, eles não são alvos de perguntas, porque do que trata o Access e o Base, gerenciamento de banco de dados, é uma coisa muito específica, então eles tiram isso do nível de noções. Então, de maneira que você tem que entender que esses softwares, eles existem, eles são compatíveis entre si. Se você fizer alguma coisa deste lado e trouxer para cá, é aberto sem problemas. Se fizer alguma coisa aqui e quiser abrir do lado de lá, é só mandar salvar no formato do outro, que também não vai ter nenhum problema. Tá? Então, nós temos aqui ainda existem mais dois programas, que são o Draw
tá? Draw, que é um editor de diagramas para fazer fluxogramas, organogramas e afins, e o Math, tá? E o Math, que é um editor de equações para você escrever fórmulas e desenhar fórmulas, não é para calcular, só para desenhar, tá? Que para calcular existe o Calc e o Excel. Estes aqui, tá? Eles não mantêm, tá? Eles não mantêm uma relação direta com outros programas da Microsoft. Então vamos dizer que não há, do lado de cá, um equivalente oficial, certo? Para esses dois programas, tá? Então, aqui está a família BR Office, tá? Então, você observe que aqui na questão eles se referem a BR Office Calc, tá? Nesse momento, o BR Office ele é chamado também de LibreOffice. E, do lado de cá, a família Microsoft Office, que nós já conhecemos, não é? Microsoft Office. Então, é feito esse paralelo, tá? Essa questão aqui, então, diz o seguinte: os programas de planilhas eletrônicas, então, Excel e Calc, podem executar, entre outras funções, a função de, bom, mesmo que você não conheça o Calc, mas se você conhece o Excel e sabe para que ele serve, não vai ser difícil responder uma questão dessa, né? Então, vamos dar uma olhada aqui. Geração de fotos e imagens, é para isso que é feito o Excel? Não é um editor de imagens, então essa aqui está fora. Criação de gráficos e relatórios, isso pode ser feito, né? Com o Excel e o Calc. Conversação de... Bom, acho que aqui deveria ser conversão, né? Vamos lá. Conversação de imagens online em uma intranet, não há nenhuma relação. Administração de banco de dados, não, porque para isso existe o Access, ou no caso aqui, o Basic. Manutenção em arquivos de sistemas operacionais, não, eles não são ferramentas de sistema operacional. Logo, a banca nos empurra para criação de gráficos e relatórios, que reparem, entre outras, entre outras, a função de, existem muitas outras funções. Aí você pode ir pelo que ele não faz e descobrir o que ele faz. Aí está tanto o Calc como o Excel, tá? Dê uma olhadinha também nas extensões, tá? É muito importante você lembrar das extensões, tá? O Word.doc ou .docx, o Excel.xls ou xlsx, o PowerPoint.ppt, né? O PPTX, estou falando das extensões padrão, o Access MDB, né? MDB, e aqui o ODT, aqui o ODS, aqui o ODP e aqui ODB, tá? ODB são as extensões padronizadas, tranquilo? Então, ok, fantástico. Fizemos aí uma boa revisão, pegamos um pouco de cada coisa. Tenho certeza que você, em função das dicas que eu dei, vai poder realmente trabalhar bem a sua prova e se dar bem aí no seu concurso, ok? Ok, pessoal, então foi maravilhoso aqui falar para vocês sobre as questões de informática. Veja que não teve nenhuma dificuldade, nem tem, é só realmente seguir o que a gente lhe ensinou para que você possa fazer as questões e acertar cada vez mais, tá certo? Nos veremos em outra oportunidade para que a gente possa continuar lhe ajudando aí a vencer o concurso e você atingir seus objetivos. Um abraço, até mais.